Seja muito bem-vindo a essa aula no YouTube e hoje eu vou ensinar para vocês basicamente o operacional, como que funciona, como que você monta, como que você estrutura o operacional de uma agência, seja no Monday, seja no ClickUp. Eu coloquei no Monday no título justamente para você entender porque é a ferramenta que nós usamos, tá, aqui dentro, mas você consegue replicar essa estrutura para qualquer negócio. Então nós vamos ver na prática como que é a estrutura de um operacional, de uma assessoria que fatura mais de 30 mil, mais de 50 mil, enfim, você consegue colocar todos os seus colaboradores, delegar atividades, delegar tarefas, fazer todo o controle da sua operação e dos seus processos dentro da ferramenta. Então, antes da gente falar da estrutura operacional, a gente tem que voltar um pouco e falar dos processos, porque a ferramenta é apenas um reflexo do que você construiu antes de chegar lá, tá? Então, como você constrói um processo, por exemplo, um processo de onboarding, um processo de entrada de clientes? Tudo isso tem que nascer antes no papel. Então tem que nascer num desenho, tem que nascer num mapa mental. Eu geralmente uso ou MindMaster ou Miro, tá? Ultimamente eu uso muito MindMaster, então eu faço todo esse desenho, todo esse escopo, tá bom? Passo 1, cliente acabou de entrar, assinar contrato, apresentar a equipe do grupo, fazer toda a coleta de acessos de anúncios desse cliente, fazer reunião de olhamento, iniciar landing page, criação de página, iniciar conteúdo, tudo isso é um processo que precisa ser desenhado antes de você colocar no Monday, colocar na ferramenta e fazer a gestão de atividades, tá? Então o processo é uma atividade repetitiva, tá? Que o resultado dela no final é sempre o mesmo. Então o processo de onboarding, o resultado é você fazer a introdução do cliente na sua operação de forma saudável, que ele não venha a sair em menos de 3 meses e que ele consiga realmente engajar com a operação e ficar alinhado com os resultados do negócio. Então, isso é um processo que a gente tem que entender antes de ir para o Monday. E assim, que ferramenta usar? Isso é uma pauta que muita gente pergunta, que é, cara, eu uso o Monday, eu uso o ClickUp, e aí o que eu vou te dizer é, cara, pode usar qualquer ferramenta que tem. Você pode usar um bloco de notas, um Google Sheets, uma calculadora, qualquer coisa, tá? Contanto que seja organizado, que você tenha feito a etapa de processos antes de forma bem escopada, que você tenha definido exatamente quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, enfim, se você tiver feito isso de forma bem alinhada, bem reta, bem ajustada, a implementação da ferramenta vai ser só um detalhe para você. Então você não vai sofrer muito com a implementação da ferramenta. Mas, novamente, os seus processos, as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, precisam estar muito bem alinhadas com as atividades e com tudo que vai ocorrer naquele setor. Então, aqui na tela eu estou mostrando para vocês basicamente uma área de trabalho que eu criei, né, para a gente ver sobre isso. Eu estou aqui dentro da área dos clientes, a gente vai passar por cada uma dessas pastas, tá bom? Na área dos clientes, para vocês entenderem, antes de a gente entrar na área dos clientes, na verdade, em cada pasta dessa aqui eu coloquei um quadro que a gente tem ou que a gente usa dentro hoje da nossa operação, tá bom? Então, na área dos clientes, a gente centraliza tudo que é relacionado aos clientes, então reuniões, e situações cadastrais de clientes, dados, tudo isso, tá bom? Então você pode ver aqui, ó, radar do cliente. A gente tem 2 grupos, né? O grupo de clientes ativos e o grupo de desativados. No clientes ativos a gente tem tanto a situação desse cliente, tá? Se está ativo ou desativado, a saúde, está saudável, debilitado ou critical, a prioridade desse cliente, então como que é a prioridade desse pessoal dentro da sua operação, a dificuldade dele, então quanto que seu time tem dificuldade de dar resultado para esse cliente, tá bom? E também os briefings, briefing geral, briefing de landing page, briefing de social media, fica tudo centralizado aqui, além de todos os responsáveis por cada área do cliente, ó. Vocês viram o registro de tráfego, o atendimento, tudo isso, tá? Fica tudo aí, o head, tudo aqui, tá bom? Então, basicamente, esse é o radar do cliente e o próximo quadro que a gente tem é a área de onboarding, tá? Na área de onboarding a gente tem algumas automações. Se vocês pararem para olhar aqui, eu vou mostrar para vocês. Basicamente, o cliente quando entra na operação, ele recebe esse formulário, tá? E quando ele preenche esse formulário, eu vou fazer um teste para vocês, ó. Teste. Vou colocar aqui algum plano, tá? Então vou colocar aqui apenas criação de... Não, vou colocar aqui tráfego pago mais social media, vai. E vou enviar, o cliente vai preencher todos os dados, claro, óbvio. E assim que ele enviar, tá, esse formulário, aqui no painel de onboarding, vai ser gerada uma atividade automaticamente com o plano daquele cliente, que ele acabou de contratar. Então, eu fiz alguns testes aqui antes, mas vocês podem ver aqui em tempo real, sendo geradas as atividades com os responsáveis por cada atividade daquele plano. Então, isso é um processo, isso nasceu lá no MindMaster. Se isso não tivesse nascido antes em um papel, em um mapa mental, nunca que a gente conseguiria implementar para cá. Então, ó, tudo isso aqui é automático, todo mundo já acabou de receber notificação no celular do que tem que fazer, de quanto tem que fazer, como tem que fazer. Então, basicamente, esse é o nosso painel de onboarding, assim que a gente controla todos os onboardings da operação, que entram, que saem,
de dentro da operação. Então, basicamente, esse é o nosso quadro de onboard. Além disso, a gente tem aqui as métricas, né? Métricas e indicadores, uma pasta. E aí a gente tem aqui o LTV, tá bom? Eu coloquei aqui o LTV para vocês tomarem de exemplo, mas aqui pode entrar NPS e NPS, pode entrar muita métrica de negócio aqui, tá? Então, churn, enfim, tudo entra aqui. Aqui eu coloquei basicamente o ano, né? Os números para representarem os clientes, qual que é o status daquele cliente, está ativo ou está desativado, qual o nível de prioridade, se é um cliente com prioridade normal, se é um cliente key account, quando ele entrou, quantos meses ele tem ativo na operação, qual o ticket médio que ele paga, tá? E quanto que ele já deixou de valor na base. Então, esse LTV aqui é o valor que ele já deixou na base, como eu falei, e basicamente é uma fórmula que multiplica os meses pelo ticket. E aí, no fim, ele dá o LTV pra gente. E se o cliente já saiu, que data que ele saiu, tá bom? Cara, o quadro de LTV basicamente vai servir para você fazer toda essa medição, tá? De controle, de quanto que o cliente deixa no seu negócio, como que você pode crescer o negócio. Esses números vão dar tração para você durante o período que você estiver medindo eles, e você sempre tem que estar medindo eles, tá? Se a gente tiver aqui em painel, a gente vai ver basicamente aqueles dados lá resumidos, tá? Então, qual cliente já deixou o maior LTV, o maior valor na base, quanto que os clientes deixam em média quando eles entram na operação, qual a média de meses que eles ficam ativos, qual o valor total gerado por todos esses clientes durante o ano 2023, tá? A média de saúde dos clientes, o de estado, perdão, se está ativo ou se está desativado, e quais clientes saíram antes de 3 meses de operação. Esse é um número muito importante que pouco a gente mede, mas basicamente se o cliente sai antes de 3 meses de operação em uma operação multinicho, significa que houve algum desalinhamento na venda, no onboarding, enfim, tá? São coisas que não podem acontecer. Além disso, vai ter o quadro aqui também de colaboradores, né? Então, esse quadro de colaboradores, basicamente, você consegue registrar quais colaboradores estão na sua operação, o nível deles, se eles estão ativos ou se eles já foram desligados, realocados, enfim. A classificação, se ele é iniciante, intermediário, avançado ou se ele é um head. O nível, tá? Aqui em nível, eu vou mostrar para vocês em uma próxima aula, tá? Aqui no YouTube, como que a gente classifica esses níveis, como que a gente bonifica o pessoal por nível também. O mês de referência do pagamento, quando ele foi contratado, quanto ele ganha, as bonificações. Então, se você tem algum sistema de bonificação no seu negócio para os seus colaboradores, a gente também vai falar disso depois, tá? Coloca a bonificação dele aqui, que ele recebe no mês, e aqui no fim, os ganhos totais. Isso para todas as áreas, para os heads, enfim. No painel geral também é um painel com resumo, né? Então, quanto que tem de folha salarial bruta, as bonificações, classificação ali de cada pessoa que está no seu time, enfim. Além disso, a gente tem aqui o quadro de gestão de atividades. Então, todo o quadro de gestão de atividades que você for fazer, seja para um designer, seja para um gestor de tráfego, para um CS, enfim, você vai fazer nesse estilo, tá? Nós fazemos nesse estilo. Então, nome do cliente, painel geral, claro, atividades gerais no todo. Nome do cliente, né? Quem é o responsável, o status, a prioridade daquela atividade, a data, o prazo e os logs de criação e atualização. Então vai ter o nome do cliente, as atividades para aquele cliente, tudo isso bem descrito aqui, tá bom? E basicamente, quem vai atualizar isso aqui, na teoria, é um head que atualiza, ou o próprio colaborador pode alterar, contanto que tem alguém que revisa. E para finalizar, o quadro de metas para gestor de tráfego. Então, aqui eu coloquei o cliente teste, né? Quem é o gestor, o CPA máximo que se pode pagar por um contato naquele cliente, qual o CPA atual que está sendo pago, quanto que passou a meta. Então, por exemplo, para vocês entenderem, o CPA máximo é 20, tá? Se ele bater 17, basicamente ele conseguiu ter um custo 15% menor do que o que é o máximo, tá bom? Se ele bater 22, ele teve um custo 10% maior do que é o máximo, tá? Então, com base nesses cálculos, nós também bonificamos o time, a equipe de tráfego, tudo isso. Aqui a gente tem os relatórios, quase bateu, ultrapassou ou não bateu. Com base nisso também a gente metrifica ali para dar bonificação para a equipe, para estimular a equipe também a ganhar mais e a produzir e ir mais atrás das coisas para os clientes, enfim, entregar mais resultado. Bom, é isso. Lembrando que se você tem interesse em ter uma estrutura dessa de Monday, hoje nós temos aqui um produto que chama Implementação de Monday, onde nós entramos no seu negócio, entendemos quantos clientes você tem, qual o seu momento atual, o seu faturamento, seus clientes, seus colaboradores e montamos toda uma estrutura, uma operação inteira de Monday para você, para a sua operação totalmente personalizada. Então, tem a primeira fase que é uma call individual, onde vai ter eu vou entrar para analisar o seu negócio, para conversar, para dar alguns insights, e a segunda fase já é, depois que nós fizemos, nós vamos construir uma estrutura para a sua agência, para a sua assessoria, apresentar para você e ensinar você a mexer, entregar algumas aulas, enfim. Se você tem interesse, clica no link aqui embaixo que vai estar fixado nos comentários e entre em contato comigo, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto demais, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Valeu!